Então o Cebolinha mudou de ideia depois da final da Recopa e a gente vai trazer os detalhes aqui no vídeo de hoje. Além disso, tem o Flamengo já trabalhando com a possibilidade da saída do Felipe Luiz e com conversas informais com alguns candidatos a substituto. A gente vai trazer aqui no vídeo de hoje todos os detalhes. Tem um sábado tenso de muitas cobranças, cobranças no Ninho do Urubu, cobrança em festa de jogador. Tudo a gente vai explicar aqui o que aconteceu nesse sábado. Tem 5 desfalques para a semifinal contra o Madureira nessa segunda-feira. Tem novas regras no futebol que a FIFA aprovou e tem até proibição de mão na boca para falar. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que tá no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar pro lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo sobre o nosso Mengão. E começando com a agendinha, o Flamengo folgou na sexta-feira, treinou no sábado normalmente entre aspas, né, porque teve uma turbulência lá que a gente vai falar já já. E hoje faz novamente o treino, que é o último nessa preparação para a partida contra o Madureira nessa segunda-feira à noite. E nesse jogo já foram anunciados, aí o Flamengo soltou aquele boletim informativo e já deixou claro que o Flamengo tem pelo menos 5 desfalques. São eles: Bruno Henrique não vai ser relacionado em razão de uma pubalgia. O atacante está realizando tratamento com o departamento médico do clube. Pulgar, dores musculares depois do jogo contra o Lanús. Fez exame de imagem, não apontou lesão, mas por orientação do departamento médico ele não enfrenta o Madureira. Jorginho, função do desgaste elevado na partida contra o Lanús, ele acabou de voltar de lesão, vai ser poupado também desse jogo. Léo Pereira, depois de atuar por mais de 120 minutos contra o Lanús, o zagueiro apresentou índices elevados de desgaste físico e, por decisão também do departamento médico, fica de fora do jogo dessa segunda-feira. E o Saul, como a gente sabe, está ainda se recuperando da lesão, já está sem utilizar a imobilização, mas segue em processo de recuperação depois de ter feito a cirurgia no calcanhar. Então, esse é o boletim atual do Flamengo. Eu acredito que além desses jogadores, o Felipe Luiz deva mexer ainda mais no time. Acho bem capaz que o Vitão entre aí e a gente tenha um time bem mais mesclado, muito por conta da vantagem que o Flamengo já construiu de 3-0 no jogo da ida. E porque no próprio jogo da ida o time já foi bem modificado. Então, por incrível que pareça, o time reserva tem jogado de forma mais sólida até do que o time principal do Flamengo. Então, vamos ver como é que vai ser aí a escalação para esse jogo de amanhã. Amanhã a gente traz a prévia oficial, com escalação, com todos os detalhes. E agora vamos falar sobre uma mudança nas regras do futebol. A FIFA vai implementar já nessa Copa novas regras que vão agilizar muito as partidas, vão evitar muito a questão da cera. E aí tem até um ponto aí que é muito importante para o Rossi ficar ligado, porque tem mudanças nas atuações do VAR também. E são as seguintes mudanças. Primeiro, 5 segundos para o arremesso lateral. Demorou, reverte, vai para outro time bater. 5 segundos para tiro de meta. Demorou mais de 5 minutos. Depois que botou a bola ali para bater, escanteio. 10 segundos para o jogador sair na substituição. Olha aí, você vê. Vai ser inovador isso aí. E assim, a minha curiosidade é saber como é que eles vão cronometrar.
na minha opinião, tinha que soltar no telão, uma contagem na transmissão, alguma coisa do tipo, para que de fato seja cumprido, não seja aquele tipo de regra, não pegou. Vamos ver como é que vai ser. Depois de atendimento médico, o jogador vai ter que ficar 1 minuto fora para voltar, para inibir que os jogadores fiquem enrolando, né, no campo, quando estão vencendo, ficarem caindo direto. Então, vamos ver como é que vai ser. E o VAR agora podendo corrigir segundo amarelo e também marcação de escanteio. Então, quando o VAR entender que o juiz se equivocou na hora da decisão entre escanteio e tiro de meta, o VAR vai poder intervir. E também em caso de segundo amarelo, e esse eu acho sensacional, tinha muita injustiça acontecendo quando era um caso que o jogador tomaria amarelo, ou deixou de tomar, ou tomou injustamente, e era expulso e o VAR não poderia se meter. Agora vai poder. E aí, além disso, tem uma nova regra, uma medida drástica que a FIFA tomou por conta desse caso aí que aconteceu do Bresciani com o Vini Júnior. FIFA, junto à International Football Association Board, a IFAB, pretende proibir jogadores de cobrir a boca durante a partida de futebol. A norma é discutida após o argentino Bresciani cometer racismo contra o Vini Júnior, ex-Flamengo. Segundo o diário AS da Espanha, as entidades planejam colocar a determinação em prática a partir da Copa do Mundo de 2026 também. Ainda de acordo com o portal espanhol, a ideia é aplicar um cartão amarelo ao atleta flagrado com a face obstruída para se comunicar. Muito legal. Quem vai adorar isso aí são os caras aí da internet de leitura labial, né? Porque aí não vai ter mais a barreira aqui na frente. Mas é importante, principalmente nesses momentos aí que a gente vem vendo essas injúrias aí de todo tipo, é importante para coibir ainda mais, né? Se não, na conversa, no entendimento, o cara não percebe que é uma coisa absurda, vai ter que ser na base da ameaça, nesse sentido, ameaça de punição, né? Enfim, o Cebolinha foi advertido, mudando de assunto, né? O Cebolinha foi advertido pela diretoria do Flamengo após as falas depois do jogo. E aí a gente vai falar até que houve uma mudança de ideia no meio do caminho aí até essa fala. A gente vai trazer aqui já essa informação. Porque tem a ver com o mercado da bola, tem o Palmeiras já de olho nele, tem uma série de coisas acontecendo aí com o Everton Cebolinha que a gente vai trazer já aqui. Agora, por conta daquelas falas, o Flamengo já advertiu. Não puniu com multa, não multou, mas é uma primeira advertência seguindo aquela escala pedagógica, né? Que muitas empresas aderem. O Flamengo segue também dando aquela advertência verbal inicialmente, para depois seguir para punições mais graves. E, mudando de novo de assunto, a gente vem aqui para um dado que preocupa o Flamengo e que já estava ficando cada vez mais latente, mais claro para a torcida e para todo mundo. Flamengo, junto com o Mirassol, tem a maior média de idade do Brasileirão. Lembra que até 1 ano, 2 atrás, a gente ficava zoando o Fluminense? De time de velhinho, time do asilo e tal. Isso aí, Flamengo tem a maior média. 29,3 anos de média. Aí tudo bem, top 5 também tem, logo depois de Mirassol e Flamengo, tem Fluminense, Chapecoense e Remo. E aí a gente percebe que dentro dos 5 temos Mirassol, Chapecoense e Remo. Que são times que dentro do cenário da Série A brasileira, são times que precisam ser criativos nesse sentido de investimento, porque não tem o mesmo dinheiro dos maiores, e aí, muitas das vezes, para ter um jogador mais técnico, eles precisam ir em jogadores mais velhos. Agora, o Flamengo, com o dinheiro que tem, precisa rejuvenescer esse elenco. Para já. Tem muito jogador mais velho, tem jogadores muito técnicos realmente que fazem a diferença, mas que quando precisam da parte física já não entregam tanto. Então, esse aí é um dado que deixa claro que o Flamengo tem uma missão aí de rejuvenescer o elenco
Eu quero ver nos comentários aí quem seriam as peças e quem seriam os jogadores indicados jovens aí no mercado, ou de repente até jogadores da base subindo para dar essa rejuvenescida. Deixa nos comentários aí que mexidas você faria aí no elenco do Mengão. Agora vamos falar de Ayrton Lucas, né? Porque tem saído muita coisa aí sobre ele nesse sábado. Eu mesmo, logo depois da partida, com a cabeça muito quente, dei umas pancadas. Mas tecnicamente, né? Fiquei falando que ele acha que joga muito com as duas pernas e tal, e que na verdade joga nada com nenhuma das duas. Uma criticazinha ali de cabeça quente após o jogo. Eu acho que ele tá devendo muito, ele falhou feio na hora do gol. Agora, o pessoal ir pra rede social dele ameaçar passa do limite, né? Você criticar o cara no campo tecnicamente é uma coisa. E aí, pelo que está sendo dito, houve ameaça e fora de âmbito esportivo, e aí ele acabou excluindo as redes sociais por conta dessa grande cobrança que ele estava recebendo por lá. E ainda vem gente dizendo, o cara arregou, para jogar no Flamengo tem que aguentar pressão. Isso não tem nada a ver com rede social. Ninguém é obrigado e ninguém às vezes tem cabeça suficiente para ficar ouvindo e não tem que ter, não é obrigado a ter. O Ayrton Lucas, de uma coisa a gente não pode reclamar dele, que é de comprometimento. Ele é um cara que muitas vezes salvou a gente ali em contra-ataque, que ele sai igual uma bala e consegue recuperar algumas bolas. É um jogador que foi importante também muitas vezes em segundo tempo, que dá aquele gás, é um jogador que não cansa, isso a gente pode sempre falar dele, se entregou com a camisa do Flamengo e a gente precisa, mesmo que em momentos críticos como esse, colocar a mão na consciência e pensar que tudo tem seu limite. O cara tem a família dele, claro, ganha um salário absurdo de jogador de futebol, todos os jogadores do elenco ganham muito, mas isso não justifica ameaças, coisas que não são relacionadas diretamente a futebol. Então, se isso virar uma rotina, acaba que mesmo com toda a grana, com toda a pompa do Flamengo, isso vai acabar repelindo muitos jogadores. Os jogadores vão pensar duas vezes antes de vir do Flamengo, porque com resultados ruins vem uma pressão, mas não é pressão esportiva. E isso é que é o problema. E nem todo jogador está preparado ou está disposto a isso. Tem jogador que quer desempenhar, fazer o dele, mas sabendo que o cara é humano. E eu não tô passando pano para ele não, tá? Tem que criticar, ele tem que melhorar muito o futebol dele, mas a crítica tem que ser isso. Ele precisa melhorar, precisa se dedicar e não coisas além, pelo que vem sendo dito aí, como ele sofreu aí essas ameaças na rede social e acabou excluindo. Então, nesse sentido aqui, em relação a ameaças pessoais, fora de futebol, meu apoio ao Ayrton Lucas, que tem que melhorar, tem que jogar muito mais bola, mas a crítica tem que ficar limitada à bola, ao esporte. Porque senão, primeiro que isso aí já é crime, você ameaçar alguém de qualquer coisa, e segundo, que pensando em Flamengo, no nosso amor, né, prejudica o próprio clube em relação a isso. Acaba afastando jogadores, acaba fazendo que contratações pensem duas vezes se vão vir mesmo para o Flamengo ou não. Então, vamos pensar, vamos tentar respirar um pouquinho antes de fazer essas besteiras aí nas redes sociais, porque hoje em dia também não é terra de ninguém como já foi no início. Hoje em dia tudo se rastreia, tudo se identifica na internet, hein? Então vamos ficar ligado nisso aí. Pressão total no Ninho. Esse sábado foi de turbulência lá no Ninho do Urubu. Torcedores protestaram cobrando postura e resultados de Felipe Luiz. Jogadores e a diretoria do Flamengo após a derrota para o Lanús na Recopa Sul-Americana do Maracanã. Os principais alvos foram Plata, Emerson Royal, Felipe Luiz, Ayrton Lucas. Também cercaram o carro do Carrascal em algum momento ali. Os torcedores queriam ser recebidos pelos jogadores, não foram recebidos, ficaram revoltados e soltaram ali, divulgaram na internet uma espécie de disque denúncia, disque balada, essas coisas assim, para todo mundo que
for sair e acabar batendo de frente com algum jogador do Flamengo, em alguma festinha, alguma coisa assim, denunciar. Foi a forma ali de reação pela organizada não ter sido recebida lá no Ninho do Urubu. A minha opinião é que não custa o jogador parar, conversar ali um pouco. Só que a gente também sabe que, pelo menos em outros clubes, no Flamengo até que a gente vê certo respeito nessa conversa, mas a gente vê muitas vezes ocorrerem excessos nessas conversas, né? Alguns torcedores de organizada achando que são donos do clube, que falam de uma forma muito pesada para cima do jogador, que, como a gente estava falando do Ayrton Lucas aqui, passa do ponto esportivo. Então, as organizadas sérias que estão lá para apoiar não custa nada. Olha, a gente quer conversar para passar o nosso sentimento, o que a gente acha que pode melhorar, alguma coisa desse tipo. Cobrar desempenho esportivo, tudo isso, até tá dentro do aceitável. Também não digo que é obrigatório a diretoria aceitar que os caras entrem para conversar, não. Mas, de repente, um representante entrar, trocar uma ideia lá dentro do clube, não ficar aquela coisa do jogador do lado de fora com uma rodinha ali de torcedor de braço cruzado em volta dele. Isso aí, eu acho que já foi o tempo disso no futebol. Agora, não aconteceu, não foram recebidos nem de um jeito nem de outro, e isso gerou essa revolta aí. Aí estão fazendo o tal do disque balada, disque festinha, e ontem à noite teve a tal da festa de aniversário do Everton Araújo. Everton Araújo é um dos que está com crédito, que está muito bem fisicamente, talvez até por isso que ele sentiu a vontade de fazer essa comemoração do aniversário dele. Se o dia do aniversário dele é realmente ontem, ele faz junto comigo, inclusive. Então, ocorreu essa festa aí e a torcida jovem do Flamengo foi para a porta da casa dele, do condomínio da casa dele, provavelmente um condomínio, né? Esses jogadores todos moram em condomínios, e aí eles cobrando que os jogadores descessem, principalmente o Plata e o Carrascal descessem para conversar. E aí ainda é mais delicado do que na porta do Ninho do Urubu. O cara tá ali fora do âmbito do trabalho, sem aquela mesma segurança que tem ali no Ninho do Urubu, à noite, e aí não desceram. Não desceram, quem desceu foram os seguranças da festa, seguranças provavelmente particulares dos jogadores, que levaram um celular para os torcedores gravarem os recados que gostariam de gravar para os jogadores. E foi isso o que aconteceu. Eles seguem nesse movimento aí de certa revolta, de diz que isso, diz que aquilo, para denunciar os jogadores que estiverem aí nas festinhas, e segue um clima tenso entre torcida e jogadores principalmente. O Felipe Luiz também muito cobrado, mas esses episódios aí deles não serem recebidos tá gerando uma rusga aí, né? Enfim. Vamos ver como é que vai ser essa situação. Eu acho que a resposta principal que a torcida pode dar é cobrar, né? A gente já vai ter ingressos mais baratos agora para o Carioca. A tendência é que tenha um público talvez até maior, dependendo de como vai ter parte da torcida que vai protestar não indo. E assim, é muito complicado até opinar sobre isso, porque é uma linha muito tênue ali dos dois lados, mas eu acho que tudo tem que ficar dentro do âmbito esportivo. Não dá para passar dessa linha, porque aí já não faz mais sentido nenhum, né? Vamos passar agora aqui pro mercado da bola para falar, porque tem muita coisa acontecendo, principalmente com Everton Cebolinha e também sobre Felipe Luiz. Mas antes eu vou lembrar do YouTube Shopping, que tá passando um monte de produto maneiro aí na sua tela. Tem camisa do Mengão de todos os tipos, todos os preços, para você se presentear o seu filho, seu neto, seu amigo, qualquer um da sua família aí que goste do Mengão, que seja Mengão igual a você, ou para você se presentear também, né? Então, chega, clica num desses links aí, vai aparecer um dos sites parceiros do YouTube, Magalu, Mercado Livre, Shopee, e aí você adquirindo o produto do link ou qualquer outro produto, você me dá uma moral muito grande e me incentiva a continuar trazendo as notícias do Mengão todos os dias aqui pra vocês, beleza? Não me deixa na mão, deixa dar aquela moral para eu continuar
tendo esse incentivo aqui, beleza? Então vamos lá, vamos de Everton Cebolinha, porque ele mudou de ideia no meio do caminho. Por que eu tô dizendo isso? O staff do Everton Cebolinha já tinha comunicado à diretoria do Flamengo que eles não tinham interesse em renovar, desde antes do jogo. Desde antes do jogo. A diretoria do Flamengo, por isso, é que não estava ainda procurando o jogador para renovar, porque eles já tinham uma posição hoje de que eles não tinham interesse em renovar o contrato. Então, a própria diretoria já tinha essa palavra final, não estava abrindo negociações para insistir. Agora, tudo isso, além da conversa em si, tinha um acordo. E esse acordo era o seguinte, era não divulgar. Até por Everton Cebolinha ter pai jogando no Flamengo, não ter aquela série de fofocas e tudo mais, e poder desempenhar o seu futebol no último ano de contrato do Flamengo. Então, existia um acordo para que ficasse quieto, desse um sigilo para essa informação, e até porque para ele ter a possibilidade, o Flamengo ter a possibilidade de, durante o ano, vai que muda muito a perspectiva dele em relação ao Flamengo, a mais oportunidades, pudesse mudar de ideia e haver uma nova conversa. Então existia esse acordo para silêncio, para que não houvesse essa divulgação de que ele não renovaria o contrato. Porém, depois do jogo contra o Lanús, o Everton Cebolinha soltou que é o último ano dele de contrato com o Flamengo. Isso já gerou muita especulação, já está gerando um monte de time demonstrando interesse no Everton Cebolinha, inclusive o Palmeiras. Então, ele mudou de ideia, depois, né, tava de cabeça quente na coletiva, não, na zona mista ali, e acabou dando essa declaração aí que soou muito mal, foi o motivo dele tomar a advertência, né, do Flamengo, e acabou também criando todo esse clima aí no mercado. O Palmeiras já demonstrando interesse no Everton Cebolinha, inclusive tem já a informação de que o próprio Flamengo não está considerando muito essa questão do interesse do Palmeiras, porque normalmente todo jogador que está com certa turbulência no Flamengo, o Palmeiras vai e diz que tem interesse só para dar uma tumultuada. Então, o Flamengo está dando uma esnobada, desconsiderando isso, mas tem que ficar de olho, porque o Palmeiras, numa dessa, faz mesmo uma proposta, leva o Cebolinha e aí o Flamengo fica a ver navios. Vamos ver o que vai dar essa situação toda aí. Qualquer novidade que a gente tenha sobre o caso Everton Cebolinha, eu trago aqui para vocês, beleza? Vamos falar agora de Felipe Luiz, porque o Flamengo já está conversando com possíveis substitutos, cogitando já um cenário de mudança. Não está decidido, depende ainda dos próximos resultados, mas já está conversando com pelo menos 2 nomes. A gente vai falar já, mas antes eu vou falar que está lançada a pré-venda do FIFA Friends Plus V9. Saiu um vídeo ontem no meu canal e vai sair um outro hoje. O de ontem é trazendo todas as novidades do patch, com os cantos de torcida, com os hinos, na hora que sai o gol, toca o hino, igual na televisão. Tá muito maneiro, tem todos os estádios, tem o Maraca, o Engenhão, todos os estádios do Brasil, até Série C, campinho quase de várzea, de time pequeno, tem o estádio perfeito, com o entorno da cidade perfeito, é muito legal. Não tem jogo que se compare com esse na diversão e na imersão. Então chega lá no meu canal, Lucão Joga, para você saber mais detalhes. E aqui na descrição vai estar o link também para você adquirir o FIFA Friends Plus V9, que lança no dia 15, mas está em pré-venda com promoção, com desconto para você adquirir. E eu te garanto que é barato, você não precisa de um computador muito bom para rodar e não vai se arrepender, porque é sensacional. Hoje ainda eu devo lançar que eu fiz a revanche do Flamengo contra o Lanús, fiz o jogo da ida lá no estádio deles, lá na Argentina, e o jogo da volta no Maracanã. Hoje vai sair vídeo, você vai poder ver aí como é que foi essa revanche e para ver o nível do jogo, como é que tá 100% atualizado. No dia que eu tô com uma fase ainda prévia, que ainda não tá com o uniforme desse ano, mas no dia 15, quando lançar, já vai ser o uniforme novo do Flamengo e você vai ver como é sensacional. Não perde tempo e chega lá para conferir. Vamos agora falar aqui do Felipe Luiz, por quê? Ele tá perdendo muito apoio dentro do Flamengo, tá? Disse, e aí vamos dar o crédito aqui pro Mauro César, que ele
com o elenco, ainda tem o controle do vestiário. Principalmente porque o descontentamento maior dos jogadores ainda é por conta daquele retorno antecipado da pré-temporada. Tem até algumas questões do elenco com ele, principalmente essa mudança constante de peças, de forma de jogo. Isso deixa os jogadores muitas vezes perdidos, mas de forma geral, na relação com o treinador, ainda está relativamente controlado. Agora, existe claramente uma relação muito fria, muito distante entre Filipe Luís e Bappi. E aí a palavra que eu ouvi de uma pessoa ligada ao Flamengo é que é uma relação estritamente profissional. Ponto. Quem faz a ponte entre eles é o Boto. Praticamente não se falam. E que o próprio Boto tem até mais uma inclinação ao Bappi, porque foi o Bappi que trouxe ele para o Flamengo. Nos outros times ele tendia muito a sempre ficar do lado do treinador, mas nesse caso o Boto está servindo basicamente de ponte e o Boto está sendo muito criticado internamente no Flamengo também. Então, o momento do Filipe Luís é muito delicado. O que pesa para a manutenção do Filipe Luís ou saída também tem a ver com multa contratual. Pelo que eu pude apurar, a multa dele gira em torno de 5 milhões de dólares e é uma grana alta para liberação, assim como o Flamengo teria esse reembolso, entre aspas, se ele saísse para a Europa, o time teria que pagar esse valor. No caso de uma saída do Filipe Luís para o Flamengo mandar embora, ele tem que arcar com isso aí. Ou pode haver um comum acordo ali, um valor no meio termo, pode ser que eles cheguem em algum termo nesse sentido. Agora, não está batido o martelo na saída do Filipe Luís. O Flamengo vai aguardar os próximos jogos, principalmente o Carioca, para definir se vai optar realmente pela mudança do treinador. Em paralelo a isso, o Flamengo já está se adiantando para, caso os resultados próximos sejam no sentido do Filipe Luís sair, o Flamengo já tem conversas informais com alguns nomes. E aí são pelo menos 2 nomes. E um terceiro que está surgindo como um boato. E 2 nomes que já são, como a gente já trouxe aqui, Leonardo Jardim, que já disse que resolveu as pendências pessoais que ele tinha que resolver, que a princípio não queria voltar como técnico de um novo time, até resolver isso tudo, resolveu, disse que em março já está disponível, e além disso, em dezembro, quando o Filipe Luís estava titubeando ali se renovava ou não, houve uma conversa entre José Boto e Leonardo Jardim, e o Jardim disse que estava disposto a voltar ao Brasil em um grande projeto. Só não voltaria naquele momento porque estava resolvendo as pendências pessoais dele. Ou seja, agora que a gente tem a informação que ele já resolveu, nada impediria mais, a não ser a parte da multa do Filipe Luís, o acerto salarial com o Leonardo Jardim, mas nada além disso impediria uma possível vinda do treinador. Outros 2 nomes, plano B e plano C, que vêm sendo falados, eu tenho a confirmação de que existem conversas também informais, que é o Arthur Jorge, e um plano C, e aí conversas embrionárias, que ainda está naquele nível de boato, tem gente falando que o Flamengo tem ele como um dos nomes, que é o Marcelo Galhardo, que acabou de sair do River Plate. São 3 nomes aí de treinadores de fora, que estão sendo ali cogitados como possíveis substitutos de Filipe Luís, caso os próximos resultados não sejam satisfatórios e o Flamengo opte pela saída do treinador. Vamos continuar acompanhando e qualquer novidade que eu tenha sobre esse assunto eu trago aqui para vocês. Beleza? Por hoje era isso. Flamengo!